Fala minha gente, tudo certo? Tudo beleza? Tudo tranquilo? Estamos chegando aí, você sabe onde? Aqui no nosso canal LE Esportes. E eu já te convido de antemão, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o like nesse vídeo, compartilha o teu comentário geral também, aquela coisa toda que você já está acostumado, beleza? Vamos lá então, isso porque Fausto Vera foi anunciado no Corinthians, a gente vai trazer as informações desse jogador, valores envolvidos, de onde ele vem, como pode ser utilizado pelo Vitor Pereira, a última partida que ele disputou, se ele já pode estar disponível para o timão, já está regularizado, todos aqueles detalhes a gente vai trazer para vocês, né? Vamos lá então. Fausto Vera no Corinthians. Esse jogador tem 22 anos, beleza? Vem de uma equipe chamada Argentinos Júniors, como o nome já sugere, né? Vem do nosso país vizinho, a Argentina, beleza? Ele é um jogador que, inclusive, tem passagem por seleção de base, né? Da própria Argentina, tá? E, no caso, o Timão adquire 70% dos direitos econômicos desse atleta. Valores envolvidos. O Corinthians, inclusive essa informação de bastidor, tá? A informação de bastidor que a gente tem é que o valor, né, que o Timão teria pagado por esse jogador é em torno de 5 milhões de dólares, o que dá em torno ali de 27 milhões de reais. Esse valor seria pago de forma parcelada. A gente não tem a informação ainda de quantas parcelas seriam, só de que seria esse valor de forma parcelada. Mas informação da imprensa da Argentina noticia o seguinte: esse valor pode chegar até 8 milhões de dólares, o que dá ali aproximadamente 43 milhões de reais, 42,8 milhões de reais para ser mais específico, tá? Um valor considerado até alto por um jogador que podemos dizer sim, é jovem, 22 anos, ainda tem muita linha para queimar e podemos dizer, é um jogador que pode trazer retorno esportivo e principalmente financeiro para a equipe de Vitor Pereira, que por sinal, por falar em Vitor Pereira, esse jogador foi indicação do técnico português, beleza? Podemos dizer também que ele, com a chegada, né, de mais um jogador, acredito pelo menos que o Corinthians encerrou, né, seu ciclo de contratações, pelo menos, né, para esta temporada, e chegou à 10ª contratação, né, com o anúncio aí do Fausto Vera na temporada. Além desse jogador, temos Paulinho, Robson Bambu, Bruno Melo, Yuri Alberto, Balbuena, Maicon, Rafael Ramos, Ivan, que foi para o Zenit, como a gente falou aqui no canal, e também Júnior Moraes, beleza? A gente vai falar que esse jogador chega para disputar posição com quem? Com Maicon, Duqueiroz, Xavier, Rony, Cantígio e também o Paulinho, que não volta nessa temporada, somente na próxima, né? Como a gente tem um conhecimento, né, com relação à lesão desse jogador, tá? A gente vai dizer para vocês que o Fausto Vera, pelo menos informação também da imprensa local, da imprensa argentina, é de ser um jogador que tem bom controle de bola, pisa na área, né, o que é uma coisa muito interessante, chega para finalizar, beleza? É um cara também de marcação muito forte e tem boa estatura, ali em torno de 1,80 m, beleza? E pelo menos pelas características que a gente tem de informação com relação a esse atleta, que eu particularmente não conhecia, né? Tenho que ser bem sincero com vocês. É um atleta que chega, mas não com status titular. Acredito que hoje, pelo menos, Duqueiroz é incontestável na posição, cresceu demais com o Vitor Pereira, tá? E além disso, para a posição de segundo volante, tem o Maicon Cantígio, né? Que são duas excelentes opções. Se a gente considerar a fase do Cantígio, que é uma coisa impressionante, fora o Maicon, que a gente sabe toda a qualidade dele, né? A gente vai dizer ainda que o Fausto Vera, ele atuou pela última vez, não faz muito tempo não, tá? Foi em 19 de julho, tá? Na vitória da sua ex-equipe, podemos dizer assim, né? Que ele já foi anunciado pelo Corinthians. A vitória do Argentinos Júniors, né? Por 2-0 diante do Boca Juniors, né? Que o Corinthians eliminou na Libertadores. Lembrando que a sua ex-equipe atualmente está na 2ª colocação do campeonato argentino, tá? E a gente pode dizer que nessa partida contra o Boca ele deu uma assistência. Então, realmente é um cara que, inclusive, além dessa questão da assistência, de ser um cara com bons números, tá? Ele também tem excelentes números no que diz respeito à participação, né, nas partidas. Até o momento, nessa partida que a gente está falando aqui, contra o Boca Juniors, eram 9 rodadas disputadas do campeonato local, campeonato argentino. E em 9 jogos ele teve 9 participações, então um aproveitamento aí de 100%. Isso significa que é um jogador que aparentemente tem boa forma física, boa condição física. E além de ser um excelente profissional, né, a sua conduta profissional é muito ressaltada também pelos veículos de imprensa, né, argentinos, tá? A gente pode dizer que o Fausto Vera ele pode ser um projeto a longo prazo? Como assim? Se a gente considerar que o Duqueiroz está numa excelente fase, o Maicon muito provavelmente não vai ficar no Corinthians,
e ainda com a fase excelente do Cantígio, o Fausto Vera pode ser uma opção não só para essa temporada, numa sequência aí que nós podemos dizer assim, de Libertadores, Copa do Brasil e também Brasileirão, ele vai ter suas oportunidades sem dúvida, mas considerando a tendência de vendas do Corinthians, né, principalmente se a gente considerar a próxima janela de transferências, o Fausto Vera pode receber mais oportunidades, principalmente na próxima temporada, tá? Então é um cara que, como a gente já citou, pode gerar retorno esportivo e também retorno financeiro para o Corinthians, tá? E não foi só o clube do Parque São Jorge que tinha interesse na contratação desse jogador. Inclusive, o Timão teve que competir, essa informação também a gente divulga aqui para vocês, com uma equipe europeia. Tudo bem, não é um gigante do futebol europeu, é a equipe do Genk da Bélgica, tá? Uma liga, né, bem mais inferior, né, em comparação àquelas que a gente conhece. Campeonato alemão, campeonato espanhol, campeonato inglês, beleza? E é fato que competir com o euro realmente tem um peso. A gente sabe que o euro é muito mais valorizado em relação ao real. Mas nós temos que ponderar aqui, nós temos que citar o fato de que o projeto esportivo do Corinthians é muito mais atrativo do que o do Genk, vamos ser bem sinceros aqui. Além do que a projeção no cenário sul-americano com relação ao Corinthians é muito maior do que a projeção do Genk a nível europeu. A gente também tem que citar isso aqui, tá? E todo esse projeto do Corinthians atraiu demais o Fausto Vera e ele chega e inclusive já está regularizado no BID, no boletim informativo diário da CBF. Ele já está disponível para o confronto de logo mais, para o próximo compromisso do Corinthians contra o Atlético Goianiense. Confronto aí pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. Lembrando que ele deveria ser inscrito até, no caso, esta última terça-feira para poder estar disponível, né, para a sequência do Timão na Copa do Brasil, a Copa dos Milhões, beleza? Existe a expectativa, claro, para a estreia desse jogador, mas como a gente já citou, ele muito provavelmente não vai ser titular, isso porque Duqueiroz até o momento incontestável e Maicon e Cantígio alternam aí na posição de segundo volante. Eu, inclusive, optaria nesse momento pelo Maicon, embora o Cantígio viva uma grande fase, ninguém tem dúvidas disso, tá? Além disso, ele vai receber suas oportunidades, isso porque numa sequência tão desgastante, como a gente já citou, Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão, em que o Corinthians, inclusive, disputa o título das 3 competições, a gente pode dizer que, sem dúvidas, o Fausto Vera vai ser muito importante, muito interessante. Existe a expectativa, né, principalmente da fiel torcida, para a estreia desse jogador, tá? A gente ainda tem que falar que à medida, né, que vai passando o tempo, a gestão do Willian Monteiro Alves, né, vai trazendo mais nomes, inclusive acredito que já fechou aí a sequência de contratações do Corinthians para essa temporada, a gente pode dizer que o time do Corinthians está praticamente completo. Tem jogadores no departamento médico, né, bem verdade, a exemplo principalmente do Renato Augusto, mas o Timão ganha muito no aspecto qualitativo e também do ponto de vista quantitativo. E o que a gente pode dizer sobre uma provável escalação do Corinthians, considerando, né, que todos os jogadores, né, tanto os reforços como os que estão no departamento médico estejam disponíveis? Eu escalaria pelo menos o Corinthians, não sei a opinião de vocês, mas com Cássio no gol, Fagner na lateral direita, Balbuena incontestável na zaga, e aí eu escalaria no momento o Gil, mas não me surpreenderia que o Bruno Mendes fosse a opção do Vitor Pereira, até porque ele fez uma baita partida diante do Atlético Mineiro, né, e ele colocou no bolso um dos principais atacantes, não só do futebol brasileiro, como também do futebol sul-americano, que é o Hulk. E na lateral esquerda, o Fábio Santos. 2 volantes, Maicon e também o Duqueiroz. O meia mais centralizado, se o Renato Augusto estiver disponível, eu iria com ele. Pela ponta direita, o Willian. Pela ponta esquerda, o Roger Guedes. E lá na frente, o Yuri Alberto. E olha as opções que o Corinthians teria no banco. Adson, excelente opção. Gustavo Mosquito, excelente opção. Juliano, excelente opção. Fora, né, se o Paulinho, né, tivesse retorno ainda nesse ano, ele poderia ser uma opção, mas só vai estar disponível para o próximo ano. Mas também tem um Cantígio nessa escalação que a gente poderia citar, tá? No banco de reservas, além, claro, do Raul Gustavo, do Lucas Piton, do Rafael Ramos. Então o Corinthians está muito completo. O time do Corinthians está muito forte e vem firme, sem dúvida, para disputar os principais títulos na temporada. Fausto Vera do Timão comemora torcedores porque é mais um reforço da era, não só do Willian Monteiro Alves, mas da era Vitor Pereira, que sem dúvidas promete ser marcante na era do Corinthians, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, não esquece de curtir, comentar, compartilhar, te inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que a gente traz aqui sobre futebol nacional, futebol internacional, trazendo sempre informações, análises, estatísticas, curiosidades, tudo aqui para o fã de esporte. Falar em fã de esporte, grande abraço, grande beijo para todos os fãs de esporte da LA Esportes. Até nosso próximo vídeo, galera. Valeu!